Pessoal, boa noite. Hoje é um dia de muita alegria, um dia de crescimento para todos nós que estudamos psicanálise, que estudamos PNL, que estudamos hipnose, que tentamos crescer nesse espaço e precisamos de pessoas que produzam material de qualidade para que possamos crescer juntos. E aqui eu estou com duas pessoas assim maravilhosas. O professor Tadeu Belfort Júnior. Isso. E a professora Esté. Teu sobrenome, Esté, é complicado para mim. Quequeto. Eu vou começar com a professora Esté, né? Primeira, né? Professora, na sua experiência de psicanalista, de uma pessoa envolvida com a situação dos outros, em ajudar, em colaborar, o que você teria de marcante que está marcado nesse livro aqui? Assim, você teria de... Olha, Júnior, nesse livro eu abordo isso. Bom, o inconsciente ele foi estudado desde antes de Freud, né, pelos filósofos, mas o Freud ele trouxe para a gente, com os ensinamentos dele sobre o aparelho psíquico, quando ele estava estudando a histeria, né, as neuroses obsessivas, ele trouxe para a gente um entendimento de como nós, psicanalistas, podemos atuar, apesar dele não ter seguido na linha da hipnose. Mas, por exemplo, ele nos deu a noção de como as estruturas psíquicas funcionam. E como é que isso pode ser trabalhado, por exemplo, na hipnose, na questão da fobia. Então, o Freud ensinou pra gente que a estrutura psíquica, por exemplo, da fobia, do toque, né, são estruturas em que elas têm uma dominância nas figuras materna e paterna, e também uma figura mais apática, e que este desamparo ele acaba desencadeando, por exemplo, crises de pânico, fobias que podem ser trabalhadas através da hipnose. Então, a hipnose é uma ferramenta que ela nos auxilia enquanto profissionais para levar a pessoa na ressignificação de conflitos e ter uma qualidade de vida melhor. Eu não falei no começo, mas acontece que nós estamos no lançamento do livro Hipnose. Um caminho para a mudança. Um caminho para a mudança. O que é possível mudar com a hipnose? Uau, tanta coisa, viu, Júnior? De Júnior para Júnior. De Júnior para Júnior, vamos lá. A hipnose tem muitos estudos, muitos artigos científicos que validam a hipnose, falam sobre a sua eficácia, né, em tratamentos de doenças psicossomáticas, doenças psicológicas, mudanças profundas de comportamento, porque a hipnose ela alia um monte de outras ferramentas, por exemplo, a programação neurolinguística, né? Então a hipnose em si ela não é terapia, mas ela é uma ferramenta terapêutica. Então na mão de um bom terapeuta, a hipnose ela é extremamente rica, né, no seu trabalho. Por quê? Como falou bem a Esther, ela vai trabalhar no nível inconsciente. Então, exatamente no inconsciente, segundo o Milton Erickson e a própria neurociência, 95% dos nossos comportamentos, nossos medos, fobias e potenciais estão no nosso inconsciente. Então, ao acessar esse inconsciente, através da hipnose, a pessoa tem uma possibilidade gigante de acessar muitos recursos, né, e ressignificar questões como ela falou, fobia, traumas, inseguranças, medos, angústia, ansiedade, né, doença psicossomática. Então, existe uma infinidade de relatos. Inclusive, tem relatos e artigos publicados, né, por exemplo, na questão da analgesia, né, da anestesia através da hipnose. Quem tem problema com tomar medicamento, existe casos já de cirurgia, inclusive cardíaca, que foi feito anestesiado com hipnose, sem nenhum medicamento, sem nenhuma sedação. Então, para você ver o poder desse inconsciente, se a pessoa é capaz de abrir o peito, costurar esse peito, ser feita a cirurgia, sem nenhum medicamento, só com a hipnose. Então, a hipnose hoje é uma ferramenta riquíssima e extremamente reconhecida pelo Conselho de Psicologia, pelo Conselho de Medicina, pelo Conselho de Fisioterapia e uma infinidade de outros conselhos de enfermagem que reconhecem a hipnose como uma ferramenta válida terapêutica de suporte e apoio. Então, é uma ferramenta riquíssima. Quem sabe usar e que tem conhecimento terapêutico vai evoluir tremendamente sua abordagem terapêutica através da hipnose, né? Que eu acho que é o riquíssimo dela. Professor Esté, me diga uma coisa. O livro está aqui nas minhas mãos e aqui nós temos vários autores, não é isso? Sim. É um livro compartilhado, estão lá fora. Não dá para a gente entrevistar todo mundo agora. Me fale mais sobre o livro. Bom, ali nós temos, somos 9 profissionais, mas cada um atua de uma maneira diferente, né? Alguns não são psicanalistas, alguns atuam, por exemplo, na abordagem ericksoniana, outros em outras abordagens, né?
em outras formas terapêuticas, mas todos com o mesmo objetivo de levar o ser humano a sentir um alívio nas suas dores emocionais, né? Então, o objetivo é levar para as pessoas uma forma também de que a leitura traga uma capacidade de, se eu tiver, por exemplo, dentro de um ônibus ali, ou em algum momento de uma crise, eu de repente posso usar a auto-hipnose para encontrar um alívio ali num momento de emergência. Esse foi o nosso objetivo. O que é que a gente acrescenta mais depois de uma explicação dessa? Pois é. O importante é entender que a professora traz aí, a professora Esther, que a hipnose ela tem uma infinidade de aplicações. Uma delas é a terapia, né? A questão terapêutica. Sim. Mas você tem hoje, por exemplo, no esporte, né? Então, os esportistas de alta performance, eles usam muito hipnose para melhorar seu desempenho, para ir para um outro nível de qualidade no seu desempenho. Então, você vê, às vezes, né, o atleta lá, falando sozinho, né, gesticulando, Sim. ensaiando a corrida, ensaiando o movimento que ele vai fazer, né? Aqui é um processo de auto-hipnose, né? Teve alguém que preparou ele, né, que capacitou ele, ele usa aquilo e aquilo vai fazer toda a diferença, por exemplo, na sua performance como atleta. Tadeu, você bateu num ponto que eu gosto muito agora, que é o momento da falta. Vamos citar aqui o nome mesmo, Ronaldinho Gaúcho, né? Ou o Júnior, ou o Branco, que botava a bola naquele canto e andava para trás. Eu gosto muito disso do jogador. E ali ele tem a visão da barra lá, o goleiro, e os dois estão se hipnotizando. Eu diria assim, quem for melhor hipnólogo, acerta. Né? Ou o jogador, né, que vai fazer, ou o goleiro que vai defender. Você vê que existe todo um processo ali, por exemplo, do goleiro se tornar gigante ali na trave. Sim. Ele induz aquilo, a pessoa, é como se ele ocupasse toda a trave. Porque ele é o único que pode pegar a bola com a mão ali. Isso. Né? E o jogador, ele ensaia todo um processo mental dele para que na hora que ele chuta, ele acerte onde ele quer, sem deixar que o emocional interfira. E quando perde o gol, normalmente foi o emocional que interferiu. Porque a vantagem é do jogador no pênalti, né? Normalmente, né? Vamos dizer assim, ele tem uma vantagem muito maior do que o goleiro. Mas a questão psicológica, muitas vezes, é o que vai fazer com que ele chute para fora ou chute na mão do goleiro, né? Então, exatamente por isso, né? Por uma questão de não treinamento mental. E a hipnose, quem sabe usar e tem conhecimento, não vai perder um gol, viu? Eu sempre acho que quando ele anda para trás daquele espaço, como o R7, como é o Cristiano Ronaldo, ele dá aquele espaço para trás, ele aumenta o ângulo de visão, não é isso? E quando ele corre, ele afunila ali a coisa, ele limita, e o coitado do goleiro que está lá... Tem que se virar. Tem que se virar porque não sabe para que lado vai. Isso mesmo. Olha, eu desejo total sucesso esse livro. Onde é que pode ser encontrado? Vamos estar nas plataformas digitais, a gente vai estar anunciando, e quem tiver hoje aqui no lançamento já leva seu exemplar e vai ter uma bela degustação aqui do que é a hipnose aí, com grandes profissionais, falando sobre um tema tão rico, né, tão poderoso, vamos dizer, de aplicação na nossa vida, no nosso dia a dia. Acho que o lindo da hipnose é que você pode sair aqui hoje, né, e já usar isso no seu dia a dia. Acho que isso não é algo teórico, é algo extremamente prático para a gente trazer para a nossa vida. Professor Tadeu Júnior e professor Esther, eu agradeço. Vocês estão num corre-corre e dedicaram esse tempo para conversar com a gente aqui. É um prazer, viu? De Júnior para Júnior. Agradecemos. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado. Fica com a gente.